Aleluia. Queridos, graça e paz, amém? Deus é bom, Deus é misericordioso e tudo que Ele faz é esplêndido, é glorioso. Amém? Queridos, hoje nós, queridas também, né? Só tem um homem aqui, tem que dar moral para as irmãs, né? Minhas queridas, hoje nós estaremos encerrando o livro de Malaquias. Então vamos para o capítulo 4. Será bem breve, o capítulo é bem pequenininho. Serei bem rápido, bem sucinto naquilo que o profeta se propõe a falar. Vocês sabem que eu sou muito direto. Eu só falo o que tem que ser dito e pronto. Malaquias capítulo 4, versículo 1. Só tem 6 versículozinhos, olha. Vai ser bem rapidinho. Pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores. Deu tempo a achar aí, irmã? Deu? Pronto. Que eu espero. Se eu tivesse sido... Porque o meu é mais rápido aqui, porque no celular é mais rápido. Versículo 1, de novo, vamos de início. Pois certamente vem o dia, ardente como fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando, ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Nem raiz, nem galho algum sobrará. Mas, para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob as solas dos seus pés, no dia em que eu agi, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua majestade, que o Senhor se revela a nós. Eu te peço, meu Pai, nos consolida em nós o ensino da tua palavra. Nos ensina a amar e honrar as Escrituras, porque dessa maneira, Pai, nós estaremos nos lapidando, nos trabalhando para viver em comunhão plena com os irmãos e contigo. Fala conosco, Pai. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém? Irmãos, o finalzinho do capítulo 3 é justamente Deus começando a trazer para o povo de Israel um ar de esperança. Porque nós vemos que o contexto que o profeta estava falando ali, aquilo que ele estava denunciando era muito grave. E em primeiro aspecto, quando nós vemos, era um total terror. Os sacerdotes, os líderes religiosos corrompidos, a nação desviada, a maioria, pelo menos, e Deus dizendo: eu vou castigar, eu vou trazer juízo sobre vocês. Eu rejeitei as ofertas de vocês, os sacrifícios de vocês já não me servem mais, e eu vou trazer juízo. E no finalzinho do capítulo 3, é aquele questionamento do justo. Senhor, como é que pode? As pessoas são tão perversas, desobedecem tanto, mas estão aí montados no dinheiro, as fazendas cheias, muitos gados. E nós? E aí o finalzinho do capítulo 3 é justamente Deus dizendo: olha, quando eu agir, aí vocês verão a diferença
do ímpio e do justo. Então, esse capítulo 4, que é só esse fechamento, é Deus continuando essa fala. E aqui no versículo 1, ele traz uma sentença para os ímpios. E os ímpios aqui, irmãos, não é, aqui essa fala não é simplesmente como nós encaramos o ímpio que não serve a Deus. Aqui, se nós formos ver, a fala de Deus é para quem? Para o povo e primeiro para os sacerdotes. Então, o ímpio não é quem não conhece somente. Nós tratamos dessa maneira. Mas aqui a gente já aprende. É possível ser cristão e ser ímpio. É possível aqui, e Deus está e o profeta está denunciando isso, a impiedade do povo de Deus. Não é a impiedade dos estrangeiros, não é a impiedade dos pagãos, não é a impiedade de quem não servia a Deus, era a impiedade daqueles que conheciam a Torá, que conheciam a lei, mas que propositalmente, ou por achar que Deus não traria juízo, começou a simplesmente desobedecer. Então, é possível ser ímpio e ao mesmo tempo dizer que sou cristão. Basta que eu viva uma vida que não seja coerente com as Escrituras. É simples. Então, nesse primeiro versículo, já é Deus dizendo exatamente o que irá fazer com aqueles que desobedecem, tanto os que não servem abertamente a Deus, ou seja, aqueles que não eram o povo de Israel, quanto os que serviam, mas o seu coração estava longe. Qual é o contexto aqui? Os homens que levavam ofertas e sacrifício a Deus, mas levavam sacrifícios doentes, incompletos. Ou seja, não obedeciam completamente à lei. No capítulo 2, ou é no 3 ainda, vai trazer a questão no 3. A questão de que Deus odeia o que eles estavam fazendo, se divorciando das suas esposas, simplesmente por maldade do seu coração. Então, tudo quando entra nesse critério de desobediência, se enquadra no que Deus está falando no versículo 1. Pois certamente vem o dia ardente, como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores. Não está dizendo uns, todos. Os malfeitores, os arrogantes. E aqui a gente poderia aumentar a lista, né? Mas como aqui nesse versículo só está falando disso, ele está dizendo que estes serão como palha naquele dia. Amém? E profeticamente, pastor, Deus está falando de que tempo? Deus está falando de 2 tempos, do fim total, mas também da manifestação, ainda não do Messias. Mas no final, quem foi que nós vimos que ele falou? No capítulo 3, se nós lembrarmos, ele diz que eis que enviarei um mensageiro adiante. Vamos voltar só no capítulo 3. Versículo 1 do capítulo 3 diz: vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Quem é essa pessoa? João Batista. No final aqui, ele diz, no versículo 6, na verdade 5, vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias. É Elias de fato? Não. É quem? João Batista. A figura de Elias, em que o próprio Jesus fala, depois da testemunho, Elias já veio. E eles não perceberam. Quem era? João. Então Deus, ele está falando do início de uma era muito grande. Qual, pastor? A manifestação da voz que clama do deserto, do mensageiro que prepara o caminho, até o tempo de hoje. E
a consumação do século. É um período que está falando aqui. Amém? Então ele está dizendo que ele vai trazer o fogo sobre esses arrogantes, que nem raiz nem galho sobrará. E no versículo 2, ele vai dizer: mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará. Veja essa figura aqui, essa figura de linguagem. No primeiro versículo, uma fornalha, fogo, quente, queima. No segundo, sol, mesma coisa, queima, do mesmo jeito. E o que é que está em jogo aqui? O que é que entra que vai fazer tanto uma coisa como a outra para esses dois tipos de pessoas? Os ímpios e os, vamos dizer assim, os piedosos. Porque piedade é exatamente o oposto de impiedade. Amém? Lá no contexto do Novo Testamento. E o que é aqui essa figura? Uma palavra-chave: justiça. A diferença que nós podemos ver que Deus fala no versículo anterior, que quando ele agir, que ele repete bem aqui, vamos perceber a diferença do justo e do ímpio e do injusto, é justamente uma coisa só que vai manifestar essa diferença: justiça. Agora, problema que nós enfrentamos nesse tempo é a pressa de ver as coisas acontecendo. Como assim, pastor? A gente olha, observa quem... Eu não vou nem levar para a questão do mundo. Eu vou levar para a questão que recentemente a gente já conversou a respeito disso, de liderança. Pastores caídos, pastores corruptos, pastores que vendem a igreja, pastores que negociam os seus púlpitos. A gente olha para esse tipo de pessoas e a gente vê o quê? O sucesso, entre aspas, ministerial. Igrejas entupidas de gente, pessoas que ocupam esses cargos, vivendo exatamente o que nós queríamos, aquilo que nós julgamos que é o melhor dessa terra. Dinheiro, carro, casona, aquela coisa toda. A gente olha nesse tempo e a gente pergunta: Deus, não faz sentido. Se em Deuteronômio 28, como a pastora trouxe para a abertura, fala que se eu obedeço, eu consigo desfrutar de uma série de bênçãos, e por que que isso não está chegando? E por que que fulano, que a gente sabe que não está fazendo, está desfrutando? Isso tudo faz sentido quando nós entendemos o conceito de justiça. Como assim, pastor? Só cabe uma sentença como essa no versículo 1 para quem tem culpa. Amém? Não é? O condenado só vai preso, ele só começa a pagar a pena depois que é julgado e pelos seus atos é condenado. Então, como que vai fazer sentido? Ninguém faz nada para receber logo de imediato. O período, vou dizer assim, que nós olhamos para essas pessoas e não conseguimos ver essa justiça que nós julgamos, é Deus simplesmente deixando que eles mesmos se condenem. Porque Deus, na sua justiça, Ele não vai condenar ninguém que não seja culpado. Ele não vai destruir ninguém que não seja digno dessa destruição. Deu para entender, irmãos? Vamos lembrar da parábola do joio. O que é que Jesus fala na parábola? Que um homem, dono de um campo, plantou trigo. Somente sementes de trigo. Mas, vindo um inimigo desse dono de terreno, desse fazendeiro, e planta joio no meio do trigo. E logo o joio aparece no meio do trigo. E os trabalhadores chegam para aquele homem e dizem: Senhor, tem joio no meio do trigo. O Senhor quer que nós arranquemos? Logo ele disse: não.
Não é tempo. Deixa para o período certo da colheita. Porque se arrancar agora, trigo também vai ser desperdiçado. Pastor, o que é que tem a ver isso com o texto? É que Deus dá corda. Deus, ele dá o tempo da pessoa definir o que ela precisa. Pedro, ele vai falar algo desse tipo na sua segunda carta. Ele vai dizer que algumas pessoas perguntam, mas cadê? Ele não prometeu que voltaria? E Pedro diz, Deus, ele não tarda. Se ele ainda não voltou, é porque ele está dando tempo para que os homens se arrependam. Ele dá o tempo, mas aqueles que não se arrependem, o dia vem. E isso é justiça de Deus. Deus não vai destruir, como ele está falando aqui, com o fogo quem não é culpado. Quem não, vamos dizer assim, quem não é de fato para receber. E nós sabemos como nós nos livramos da ira, conforme Efésios 2. Nós somos destinados para a ira, mas Deus deu Jesus que recebeu em si toda a ira e fez justiça por nós. Amém? Então, o sol da justiça que vai fazer com que nós recebamos a cura, como está no versículo 2, é o que revela a maldade dos que estão enquadrados no versículo 1. A justiça é uma só. A diferença é de qual face da justiça eu vou estar. Se é ao lado daqueles que temiam, daqueles que temem e obedecem, ou se é do lado dos que desobedecem. Mas a justiça é uma só. Amém? E no versículo 3 tem algo interessante. Depois vocês pisarão ou esmagarão como em cinzas. Irmãos, esse aqui deve ser algo que a gente deve olhar com cuidado. Qual é o contexto? Deus está dizendo que vai trazer um juízo destruidor para quem? Para os perversos, para os que praticam injustiça e que possivelmente nessa prática de injustiça oprime os justos. Amém? Então ele está dizendo que para aqueles que temem, o sol da justiça vai brilhar e eles receberão cura em suas asas. E saltarão de alegria como bezerros soltos do curral. Ou seja, quando recebem a liberdade, quando se soltam do curral. E então pisarão. Aqui nós devemos tomar cuidado. Por quê? Porque o texto não está falando de vingança. Não está falando que nós vamos esmagar como se fossem inimigos. Porque se a gente isolar esse versículo, depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob as solas dos seus pés no dia em que eu agir. Não é o sabor do mel aqui. Entende? Por quê, pastor? Versículo 1. Deus vai vir como um fogo, como uma fornalha, e queimará os ímpios como palha. A gente vai pisar sobre cinza da ação que Deus já tomou e não nossa ação. Entende? Não é nós que agimos para a destruição dos ímpios, não somos nós que agimos em vingança por algum ímpio que nos ofende, mas nós pisaremos como resultado daquilo que Deus já fez. E já estamos pisando nas cinzas e não nas palhas. E aí a gente deve tomar cuidado nisso. Porque se nós entendemos, olhamos para um texto como esse, e nós entendemos que é uma ação nossa que vai gerar isso, nós encontramos abertura para começar a fazer oração de feiticeiro, irmão.
Ah, Senhor, destrói fulano porque fulano está me causando muitos males. Não. Pelo amor de Deus, irmãos. Se Paulo diz, olha só, se você quer destruir uma pessoa, opa, eu vou ensinar um negócio aqui estranho. Mas, você quer destruir um inimigo? Paulo dá uma solução. Dê uma água fria para ele. E ele amontoará brasas sobre a sua cabeça. Ou seja, como que a gente julga o mal? Fazendo o bem. Então esse texto não está falando que nós vamos pisar com um sinônimo, com uma intenção de vingança, de nós destruirmos com os nossos pés. Não! O bezerro só sai do curral que hora? Quando o sol da justiça aparece e que sara as feridas. Amém? Então, depois que o Senhor, e no final ele ainda fecha, quando eu agir. Vocês só vão pisar sobre cinzas depois que eu agir. Se a gente inverte a situação, o perigo de nós entrarmos, se enquadrarmos nos malfeitores é muito maior. E a gente pode se tornar cinza. Olha o perigo. Exato. A gente vai ser vítima da justiça. Se a gente antecipa as coisas, se a gente se antecipa nas nossas ações, em emoções, mas é porque se tocou no ungido do Senhor, Deus não vai falar nada que contradiz o seu princípio. E o que é que ele diz? A mim pertence a vingança. Então, irmão, o fator aqui pisar, não é porque você vai começar a pisar em quem te faz mal, não, irmão, pelo amor de Deus. Começar a matar na unha, como o pessoal diz. Não. Deixa Deus agir. Todas as vezes que nós agimos em nosso próprio favor, em nossa própria defesa, nós nos privamos de ver a manifestação da glória de Deus em nosso favor. É simples. Amém? E aí, ele vai caminhar para o final. Portanto, então, para isso, lembrem-se da lei. Para vocês entenderem a lei, para que vocês possam obedecer a lei, para que vocês possam estar na condição dos que obedecem, olhem para a Torá, olhem para as Escrituras. Observem o que eu dei a Moisés no Monte Horebe. Observem. E aí depois ele diz, eu enviarei Elias. E aí nesse tempo que eu vou enviar, o coração dos pais se converterão aos filhos e o dos filhos se converterão aos pais. Caso contrário, eu vou amaldiçoar a terra. Vamos entender esse final aqui para a gente acabar. Tá, João Batista vem. Já a gente sabe que essa figura de Elias é João Batista. Qual era a missão de João Batista? O coração dos pais vão se converter aos filhos e o dos filhos aos pais. Uma das interpretações dos estudos que eu estava fazendo, ela aponta para uma coisa. O que é isso? É conversão, porque, como a gente já traz, né? Muita gente tira de contexto e trazendo para esse tempo de hoje, é porque os filhos ganharão os pais para Jesus. A promessa não está falando disso. A profecia não está falando disso. Amém? Às vezes, na emoção do tempo e tal, não, os filhos estão começando a evangelizar os pais. Amém, mas não tem nada a ver com o que Malaquias está dizendo aqui. Os pais, o coração dos pais se converterão ao dos filhos e os filhos aos pais, é uma reconciliação a partir dos ensinamentos da Torá. O contexto aqui, o que é? Desvio dos ensinamentos. Veja como não faz sentido pensar que os filhos estão ganhando os pais para Jesus. Não faz sentido. Por quê? Porque o pai que está sendo evangelizado pelo filho não conhece a lei.
A voz do profeta aqui é para quem conhece a lei, que se afastou da lei. Então a mensagem de João Batista iria trazer os filhos, ou seja, a geração do seu tempo a se reconciliar com os ensinamentos dos seus antepassados. A lei. Entende? E que o coração dos pais se converteriam nos filhos, porque os pais entenderiam o benefício do que era priorizar o ensino da lei para os filhos. É isso. Ah, pastor, então quer dizer que fulano estava errado? Não, irmão, não precisa sair dizendo para todo mundo, essa profecia. Não, eu só quero que você entenda o contexto. A profecia não se aplica a como hoje as pessoas querem aplicar esse versículo de que o coração dos pais se converteriam dos filhos aos pais. Não se aplica. Evangelizar os filhos, evangelizando os pais, é bênção, é maravilha, mas não tem nada a ver com esse versículo. Amém? Está falando de uma reconciliação, do compromisso dos pais em transferir a lei para os filhos, ou seja, a tradição oral e escrita, porque os judeus eles têm a Torá escrita e têm a tradição oral também, que ainda hoje eles preservam. Então, é os pais se interessarem por ensinar de novo seus filhos a Torá, porque se sabe que mestres, eles poderiam receber escribas, fariseus ou sacerdotes que eram muito instruídos na lei, eles recebiam. Por que isso faz sentido, pastor? É lei, a lei de Moisés obriga os pais a ensinarem o filho. Amém? Não, contrário. Os sacerdotes tinham a obrigação de ensinar gratuitamente os filhos, o povo. E em casa, os pais ensinarem também. Só que começou a acontecer algo. Os pais começaram a pagar os mestres para ensinar os seus filhos. Então, o que está dizendo aqui? Os pais vão se converter aos filhos, ou seja, ensinar a lei. De novo, com amor, com entrega. E os filhos se converterão aos pais, porque eles irão aprender e irão se reconciliar com o Criador através do ensinamento dos pais. E por que, pastor, que ele encerra? Se isso não acontecer, trarei maldição. Se o filho não honra o pai, o que acontece? Morre mais cedo. É uma maldição, não é? Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os dias sobre a terra. Ah, pastor, mas o senhor está falando da vinda do Elias. É como se Deus estivesse dizendo, quando esse mensageiro chegar, se vocês não praticarem o que está sendo dito, do coração dos pais se converter aos filhos, dos filhos aos pais, eu trarei maldição. Sabe o que foi que aconteceu? Jesus veio, João Batista veio na figura de Elias, pregou a mensagem dele, dizendo, arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Nisso, ele prepara o caminho e Jesus se manifesta. O que o povo de Israel faz? Rejeita. Eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. O que acontece 70 anos depois? Jerusalém é totalmente destruída. Então, o profeta estava falando justamente nesse aspecto. Como os pais continuaram a pagar os mestres, ou seja, não tinha mais prazer em ensinar os filhos a lei, e vice-versa, e ainda rejeitaram o Filho de Deus, que era a consumação dessa mensagem, a bagaceira veio, o fogo veio. Amém? E assim encerra, acaba desse jeito mesmo. Olha, se não fizer, vai acabar. Mas o que nós entendemos é que os pontos altos, a justiça é uma só. O que é que devemos nos preocupar? Em qual face da justiça a gente vai estar?
Se é para a cura ou se é para queimar. Outro, nós não fazemos nada, Deus faz tudo. Depois, a gente vai simplesmente ver o resultado. Pisar sobre as cinzas que ficou do juízo que ele trouxe. E terceiro, é só essa lembrança, é lembrar da lei, praticar a lei. Para nós, não a lei de Moisés, mas a lei de Cristo. Ainda se aplica para nós. Amém? Vamos ficar de pé?